O Ministério Público Gaúcho solicitou que o caso envolvendo a morte do Carlos Eduardo Nunes, de 43 anos, após uma abordagem policial em Guaíba. Você lembra desse caso, não? O Ministério Público determinou que esse caso passe para a Justiça Comum. O repórter João Gabriel Pezzini, ao vivo, traz mais informações para a gente. Boa tarde novamente, JG. Boa tarde novamente, Mota, e a todos que nos acompanham. Mota, é exatamente isso. Este caso anteriormente seria julgado, então, pela Justiça Militar e agora passa, então, a ser julgado pela Justiça Comum por se tratar de um possível crime doloso contra a vida de um civil. Mota, esse caso aconteceu em junho do ano passado. O Carlos Eduardo Nunes, então, foi hospitalizado e permaneceu em estado vegetativo após uma abordagem policial em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Isso aconteceu no dia 23 de junho. Ele ficou hospitalizado em estado vegetativo até o dia 2 de setembro, que foi o dia, então, que Carlos Eduardo Nunes acabou falecendo. E, Mota, este caso, desde o começo, gerou bastante repercussão pela forma como tudo aconteceu. Foi uma abordagem da Brigada Militar, uma abordagem bastante violenta. Tem inclusive imagens que foram registradas na época dos agentes, dos policiais agredindo Carlos Eduardo, inclusive com um mata-leão. Segundo o Instituto Geral de Perícias, foi este mata-leão que acabou ocasionando no estado de saúde de Carlos Eduardo. E ano passado eu fiz inclusive uma reportagem com o filho dele, e uma das coisas que a família questiona é o tempo que a Polícia Militar levou do fato onde aconteceu até o hospital onde Carlos foi hospitalizado. Um trajeto que deveria durar cerca de 4 minutos, na época durou mais de 13 ou 14 minutos, se eu não me engano. Foi mais que o dobro do tempo que deveria durar. E nas imagens que eles conseguiram através do celular da vítima, do celular do Carlos, tem ali o trajeto do GPS, dá para ver que houve um desvio de rota, então por isso que demorou mais tempo até ele ser atendido pelos médicos. É um caso que teve bastante repercussão e agora esta novidade, então, que o caso será julgado pela Justiça Comum. Esse foi um outro caso envolvendo aí, né, uma suposta violência policial, né? Bom, eu falo suposta, mas não precisa nem usar essa palavra, né? É só olhar as imagens gravadas pela câmera de segurança desta casa em Guaíba, aqui na Grande Porto Alegre. Olha aí, ó. Lembra do caso George Floyd, é isso? Lá dos Estados Unidos, um homem negro que foi também, né? Teve a garganta, o pescoço pisado por um policial branco, o George Floyd negro, né? E teve a morte dele, uma comoção aí, deu início a uma revolta generalizada lá nos Estados Unidos, que é um país bastante racista, né? A gente sabe muito bem, dependendo da região, então Deus me perdoe. Fala, JG. Mota, o Carlos Eduardo, assim como o caso Eric, que a gente acompanhou também nos últimos meses, ele tinha um laudo de esquizofrenia, Mota. Então é mais um caso de uma pessoa em esquizofrenia que foi abordado dessa maneira pela Brigada Militar. A gente não dá nem para chamar, é uma abordagem completamente desastrosa, né? Uma abordagem violentíssima, lamentável, né? A gente só quer uma coisa, uma investigação. Em todos os casos que a gente exibiu aqui no programa, que a gente noticiou, o caso do Carlos, o do Eric, o do Paulo José, o caso do Marcos Nuremberg, o produtor, o plantador de morangos lá da zona rural de Pelotas, que a investigação seja isenta e tendo provas, que os responsáveis sejam exemplarmente punidos. E detalhe, né? Com exclusão da instituição, com exclusão da Brigada Militar. Porque bandido não merece, assassino não merece usar essa valorosa farda. Não merece. Aí a vítima, esse é o Carlos, ó, que também tinha diagnóstico de esquizofrenia. Que barbaridade. Mais algum detalhe, JG? Não, Mota, é isso. Obrigado, JG. Vai descansar, vai. Já tá bom já por hoje, hein? Obrigado, Mota. Até amanhã. Valeu, grande João Gabriel.